Fala galera, aqui é a Luciana Napp com mais um conteúdo de inglês raiz para você e com 4 graus lá fora de temperatura e meu olho inchado por uma alergia, mas mesmo assim vale a pena. Olha, vamos falar sobre as principais perguntas em inglês nas entrevistas de trabalho. E ó, não importa se você tem inglês básico, intermediário, avançado, com certeza esse vídeo vai te ajudar. Porque também, até para entrevista de trabalho em português, as técnicas que a gente vai mostrar aqui vão te ajudar muito. E olha só, vamos dar só uma recapitulada, porque é o seguinte, nós falamos no vídeo passado sobre scam. Scam é fraude, né? Quando a pessoa faz alguma... É uma armadilha para tirar vantagem de alguém. Exatamente, isso é um scam. E, olha, eu aconselho que você veja o vídeo anterior. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui no YouTube. Eu não sei se você está vendo a gente pelo Insta, pelo Face, pelo YouTube, mas eu vou deixar sempre na descrição do vídeo, né, os links no YouTube, ok? Já te convido a se inscrever nas minhas mídias sociais, todas levam o meu nome, Luciana Napp, e ó, já deixa um joinha aqui no vídeo. E nós falamos de scam, e aí tem uma coisa que a gente gostaria de acrescentar, né, Riva? Sim. Porque o Riva contou uma história que tentaram fazer um scam, né, com ele. Mas olha só, uma outra coisa importante é você saber que quando uma empresa te contrata, ela nunca vai pedir dinheiro, nenhum depósito para equipamento. Às vezes, por exemplo, você vai trabalhar de casa, né? Aí eles falam assim, vou te mandar um computador, vou te mandar uma mesa, enfim, um celular. Então você tem que fazer um depósito pra gente em garantia disso, né? Aí já caracterizou. Aí, gente, não façam isso também. Às vezes a empresa fala assim, você vai fazer cursos, né, de especialização, de capacitação, então você vai deixar um dinheiro com a gente como depósito, depois a gente vai te devolver. Nenhuma empresa séria faz isso. Posso acrescentar uma coisa? Pode, claro. Primeiramente, quando é trabalho de casa, a empresa quer saber que equipamento que você tem, porque você vai trabalhar a partir do teu equipamento, a princípio, qual a velocidade da internet que você tem disponível para ver se vai servir, vai atender as necessidades da empresa. A partir daí, se ela concordar, falar, o teu equipamento ainda não é o que nós necessitamos, todavia, como o seu perfil nos interessa, estamos mandando, eles vão mandar para você. Você vai assinar um termo de responsabilidade, que isso é básico, né? Você vai assinar o termo dizendo que você é responsável pelo mantenimento do equipamento e por manter ele em boas condições de uso e devolver em boas condições de uso. Mais do que isso, sai fora. Não, e uma coisa interessante que eu acredito que, assim, que o máximo que a empresa pode exigir, por exemplo, se logo no começo ela vai investir na tua educação, te mandar para cursos, é você assinar um contrato de mínimo de você ficar naquele trabalho, de 1, 2 anos, sabe? E aí se você quebrar o contrato tem alguma penalização, sim, mas é o máximo, tá? Uma empresa séria, se ela vai investir na tua educação, se ela vai te colocar, vai te enviar equipamento, é por conta dela, tá? Então não caia nisso, ok? E a empresa que me contatou, eles prometeram não te mandar um equipamento novo, um computador e um celular. O cara fala, nossa, vou receber, vou assinar qualquer coisa agora, porque já vê um benefício, uma vantagem, né? E muitas vezes a gente cai nesse tipo de trampa, de scam, porque a gente cresce o olho demais nas vantagens, né? Bom, a primeira pergunta a gente já trabalhou no outro vídeo, que é Tell me a little about yourself. Fale um pouco sobre você. Então, só relembrando que você tem que ser o quê? Conciso. Você tem que, resumir, tá? Não é contar a sua vida. E sendo conciso, também você vai falando pouco e falando o necessário, porque tem gente que fala e não fala nada, né? Tem gente que gosta de falar, viu? Tem gente que gosta de falar. Olha, se você gosta de falar, tem que tomar cuidado, porque você vai resumir aquilo que você vai falar e responder o que está sendo te perguntado, tá? Parece óbvio falar isso, mas não é. Porque tem gente que fala e não responde o que a pessoa pergunta,
tá? Fica dando voltas, e a gente vai ensinar uma técnica, inclusive hoje, para que a pessoa não fique dando voltas, né? Para que seja claro, objetivo, não se perca nas respostas, porque tem essa também, né, Riva? Sim. Às vezes a gente se perde, né? Começa a falar e depois perde a linha de raciocínio. Você fala assim, o que eu tava falando mesmo? Não é normal isso? Assim, mas o que eu tava falando mesmo? Por que eu tô falando isso, hein? Onde que eu cheguei aqui, né? Então é importante. E a gente não vai fazer isso aqui. A gente vai direto ao assunto. Olha, então olha só. Mais uma vez eu falo, é importante você ver o vídeo anterior. Agora nós vamos trabalhar as perguntas tops que geralmente caem em entrevistas de trabalho em inglês. Ok? Então vamos ver. A primeira, depois de repente do tell me a little about yourself, né? É how did you hear about this position? How did you hear about this position? Que é, como você ficou sabendo sobre esta vaga, né? Que está sendo oferecida para você? Então, lembra que a gente já falou? Você já deve ter feito o quê? Uma pesquisa, né, Riva? Sim. Sobre a empresa, ok? Sobre a vaga que está sendo oferecida para você. Você não vai chegar lá cru, ok? Ou seja, não sabendo direito o que está sendo oferecido para você, tá? E aí essa pergunta é simplesmente você responder. Se você ficou sabendo através, por exemplo, de um anúncio no jornal, de um anúncio na internet, de um amigo, tá? Uma coisa interessante é que aqui na Europa toda, as pessoas têm até comissão, né, Riva, para indicar amigos e pessoas para vaga de trabalho, não é isso? Sim, tem bônus. Tem empresa que chega a pagar 1.000 libras por indicação. Se a pessoa for contratada, o cara recebe 1.000 libras de bônus por indicar. E às vezes, depois de um ano, se a pessoa permanecer um ano, ele recebe mais um bônus extra. Olha só. Claro, não é assim, a pessoa entrou, você já recebe. Tem que ficar um mínimo, às vezes, de 3 meses, 6 meses na empresa. A média são 6 meses. 6 meses. E às vezes tem um bônus do bônus, quando a pessoa completa, que você indicou, completa um ano, tá? Então, olha só, é uma coisa, assim, muito interessante. As pessoas, em muitas empresas, elas gostam de indicar. Porque elas sabem claro, elas não vão indicar qualquer pessoa, tá? Elas não vão chegando e mandando, que nem aquelas empresas que se você indicar, vai mandando um código, um cupom de indicação. Não é isso. Mas as pessoas, geralmente, se elas veem que você tem um perfil, elas gostam de te indicar. Porque em muitas empresas elas ganham uma comissão. Então, se eles perguntaram como você ficou sabendo desta vaga, é simples, é direta a resposta. Eu fiquei sabendo através de um amigo que me indicou. Inclusive no meu formulário eu coloquei o nome dele, o fulano de tal. Ponto. Nada mais. Certo? Alguma coisa mais a acrescentar? Não, é isso mesmo. Olha, lembrando que aqui a gente vai falar mais sobre as perguntas, tá? Que resposta, cada um tem a sua. Mas vai ter 2 vezes que a gente vai parar aqui no vídeo, vai trabalhar técnicas onde a gente vai ver respostas. Sim. Né? Bom, a segunda pergunta, tá? Não nessa ordem, tá? Eles podem fazer em outras ordens. Mas aqui, no nosso tópico é Why do you want this job? Why do you want this job? Por que você quer esse trabalho? Tá? E essa pergunta, ela pode vir de formas diferentes. Por exemplo, a pessoa pode perguntar. Uma outra pergunta que é similar é Why are you interested in this position? Por que você está interessado nessa posição, nessa vaga? Tá? Então essas 2 perguntas que eu fiz, elas são a mesma, perguntadas de uma maneira diferente. E aí você vai responder o porquê que você quer ocupar aquela vaga, tá? Essas perguntas, elas estão sendo, se você quiser a qualquer momento pode falar, tá? Elas parecem óbvias, mas não são. Tá? Então aqui não cabe aquela coisa de muitas pessoas, eu estou precisando muito desse porque eu já estou desempregado. Não, já era. Você tem que chegar e falar algo que realmente ligue você com a tua posição. O porquê que você está interessado, tá bom? Agora, tem uma pergunta que ela pode parecer similar, tá? Mas não é, tá? Veja que as 2 perguntas que eu falei eu usei as expressões this job, este trabalho, e this position, esta vaga, tá? Esta posição. Então, está dizendo a vaga que está sendo oferecida. Agora,
Se o teu entrevistador te perguntar, why do you want to work here? Why do you want to work here? Por que você quer trabalhar aqui? Já não está falando da vaga, está falando da empresa. Então você vai responder alguma coisa em relação à empresa. Por exemplo, olha, é uma empresa grande, eu vejo assim um potencial de crescimento, de eu fazer uma carreira, então é por isso que eu quero trabalhar aqui. Alguma coisa desse tipo, tá? Você não vai pegar essa frase, eu tô só simplificando para você entender. As primeiras duas perguntas que eu te mostrei aqui é em relação à vaga de trabalho, tá? Você vai responder em relação à vaga. Esta outra você vai responder em relação à empresa, ok? Alguma adendo aí? Nesse momento aqui a pessoa pode até ressaltar os valores da empresa. Falar assim, eu gostaria de trabalhar aqui porque eu me vejo alinhado com os valores da empresa. Você já vai ter lido sobre os valores da empresa. Isso, nossa, meu amigo, para quem está te entrevistando, fala, esse cara entendeu quem nós somos. Muito boa essa dica, hein? Bom, agora essa pergunta, olha, eu acho que não importa o idioma, eles vão te fazer, né? Seja em inglês, seja em português. E é o quê? Where do you see yourself in 5 years? Onde você se vê em 5 anos? Como você se vê? Como é que vai estar a sua vida na questão profissional, tá? Lembrando que eles não querem saber da tua vida pessoal, a não ser que englobe alguma coisa da empresa. Eu já dei exemplo no vídeo 1, tá? Então, gente, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque eles querem saber se vale a pena investir em você. Principalmente uma empresa que vai te dar cursos, que vai investir na sua vida profissional. Eles querem saber se você, por exemplo, se vê lá em 5 anos. Porque sabe o que acontece, pessoal? Tome cuidado e quando você falar de onde você se vê em 5 anos, você inclua a empresa, né, na tua vida profissional nesses 5 anos. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que pode falar assim, em 5 anos eu me vejo abrindo meu próprio negócio, não tendo patrão, trabalhando por conta, né? Ok, foi um prazer conversar com você. Ou seja, você está dizendo para a empresa o quê? Olha, me contratem, invistam em mim, porque assim que eu tiver condições, eu vou dar um fora em vocês e vou montar minha própria empresa. É por essa razão que muitas empresas fazem você assinar um contrato de intenção de permanência. Você, 2 anos é uma média. Dependendo do que eles vão investir Sim, em você, eles né? vão investir em treinamento pesado, muita grana, e eles querem ver esse retorno. Pelo menos 2 anos se comprometendo a estar na empresa, para eles já é alguma coisa, né? Porque ninguém vai ser escravo, trabalhar a vida toda sem querer, não é isso. Mas é uma pergunta que parece ser simples, mas não é. Exatamente. Então, lembre-se, quando eles te perguntarem onde você se vê em 5 anos, lembre-se de, se é uma empresa que você realmente quer trabalhar, quer fazer uma carreira ali, lembre-se de colocar a empresa nesses teus planos e falar como você se vê em 5 anos trabalhando ali, os progressos que você quer ter. Importante também conhecer um pouco da estrutura da empresa. Assim você pode pontuar a posição que você quer galgar e conquistar dentro daqueles 5 anos. Isso torna muito mais próximo essa tua resposta da realidade da empresa. Fala, não, realmente nós temos essa posição X e o que você está falando é algo que é alcançável em 5 anos. Interessante. Tá bom, galera? Então não esqueça disso. Olha, agora o que a gente vai ensinar aqui, independente do idioma que você vai usar, isso é importantíssimo, que é uma técnica de uso da Signposting Language, que é uma linguagem de sinalização. Por exemplo, olha, quando eu falo por exemplo, eu já estou usando um Signposting Language, que eu já estou sinalizando o quê? Que eu vou dar um exemplo, tá? Então, nós vamos ensinar algumas dessas palavras que a gente chama de Signposting Language, ok? Que você vai sinalizar o que você quer falar. Nós vamos usar como exemplo, vai ficar bem interessante para você, porque tem uma pergunta que é muito feita em entrevistas de trabalho, que é quando eles perguntam What are your strengths and weaknesses? Tá? Então,
quais são os seus pontos fortes e os seus fracos. Então nós vamos dar um exemplo para trabalhar e mostrar para vocês que se vocês usarem uma linguagem de sinalização, vai ficar mais fácil para vocês, tá? A fechar pontos e ir para o próximo, porque muitas vezes é o que a gente falou, né? A gente fala e às vezes se perde. Onde que eu estava? Para onde que eu estava indo, né? E aqui, quando você usa essa linguagem de sinalização, você não só permite que você vai fechando um ponto indo para o outro, tá? Como você vai sinalizar para a pessoa que vai estar te ouvindo e vai ressaltar o que você quer falar, tá bom? Então eu vou jogar aí na tela, tá? Trabalhando essa pergunta, né? Quais são os seus pontos fortes e fracos, tá? Lembrando que é sobre a vida profissional. O cara não quer saber, ai, eu não gosto disso, eu não tenho paciência com o meu cachorro, eu não sei o quê. Não, não é isso. Você vai falar dos seus pontos fortes e fracos dentro, né, da tua vida profissional, tá bom? Então eu vou jogar aí na tela e nós vamos dar um exemplo, tá? De você usar a linguagem de sinalização. Olha o que você está vendo aí na tela. Eu vou pedir para o Riva ler. Riva, eu peço que você leia com bastante pausado, tá bom? Para o pessoal que está ouvindo. Então vamos lá. Olha o que você está vendo aí. Tudo que está em vermelho já são as linguagens de sinalização, tá? Vamos lá. First of all, I'm very good at working with people. For example, in my last job, I always tried to help and encourage my co-workers and create a positive atmosphere. On the other hand, I suppose I can be a little bit careless sometimes, because I'm not the kind of person who focuses on details, especially when I'm working on multiple tasks. Coming back to strengths, I'm very calm and I can keep a cool head even in very stressful situations. Ok, gente, uma coisa que é interessante é que se você tirar todas as linguagens de sinalização aí que são em vermelho, você poderia ler esse parágrafo, falar esse parágrafo que não perderia o sentido, não perderia. Por exemplo, eu poderia falar, já vou ler em português aí, ó. Eu vou ler sem a linguagem de sinalização, tá? Então veja bem, ó. Olha, eu sou muito boa em trabalhar com pessoas. Meu último trabalho, eu sempre tentava ajudar e encorajar meus colegas de trabalho a criar uma atmosfera positiva. Bom, eu acho que eu posso ser um pouquinho descuidada às vezes, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que foca em detalhes, especialmente quando eu estou trabalhando em múltiplas tarefas. Eu sou bem calma, eu consigo manter a calma, a cabeça, né, fria, ainda em situações muito estressantes. Olha que eu li aí em português sem a linguagem de sinalização. Agora eu vou ler em português para vocês entenderem, tá? Com a linguagem de sinalização, eu vou sinalizar o que eu quero enfatizar ali, tá? O tempo todo eu vou sinalizar. Então, olha só. Bom, primeiro, eu sou muito boa em trabalhar com pessoas. Por exemplo, no meu último trabalho, eu sempre tentava ajudar e encorajar meus colegas de trabalho e criar uma atmosfera positiva. Por outro lado, eu acho que eu posso ser um pouquinho descuidada às vezes. Por quê? Eu não sou o tipo de pessoa que foca nos detalhes, especialmente quando eu estou trabalhando em tarefas múltiplas. Bom, voltando para meus pontos fortes, eu sou bem calma e eu posso manter a cabeça fria quando eu estou em situações de bastante estresse. Você vê que interessante? Quando você chama atenção, e olha que eu falei de pontos fortes, e depois eu falei, ó, por outro lado, aí eu falei um ponto fraco, e depois, e voltando para as minhas boas, né, meus pontos fortes, e aí eu finalizei com pontos fortes. Mesmo porque todo o recrutador, ele sabe que as pessoas têm pontos fortes e pontos fracos. O que ele vai querer saber é o que você está fazendo para compensar esses pontos fracos.
é importante você não focar nos pontos fracos, mas deixar claro que eles existem e ressaltar os pontos fortes, como foi feito aqui no exemplo. Então, gente, você entende? Essas palavras que a gente colocou aí na tela, que você está vendo, elas são palavras de sinalização. E olha, isso são coisas que muitas você usa sem saber. Quando você fala assim, por exemplo, quando você fala por exemplo, a pessoa já começa a espera que você vai dar um exemplo ali, vai contar uma história, alguma coisa que, né, que exemplifique aquilo que você quer falar. Olha, então aí você pode trabalhar, fazer o seu, né, o seu parágrafozinho, você explicando na tua situação seus pontos fortes e fracos, você estuda esse parágrafo. Claro, você não vai deixar nada decorado, mas é sempre importante, né? Sim. Quando uma pessoa ela vai fazer um discurso, alguma coisa, ela sempre vai estudar antes, tá? E aí você vai poder, sabe, ficar menos perdido, né? Ficar mais confiante naquilo que você vai apresentar. Então, ó, a gente vai repassar algumas dessas palavras, tá? De signposting language, que é a linguagem de sinalização, e vai colocar algumas outras que você pode trabalhar. Então, ó, first of all, repeat, first of all. Very good, né? First of all, first of all. Você já fala tudo junto, que inclusive fica mais fácil, né? Então, vamos lá. First of all. Very good. For example. Very good. On the other hand, because. Very good, very good. Vamos ver outras? Vamos lá. Finally. Very good. Se é finalmente. That means that. Esse that means that isso significa que. Repeat. Also. Very good. Also é também, tá? É outro tipo de também. Repeat. For instance. Very good. Que é por exemplo, tá? É outra maneira de falar. Por exemplo, aqui no Reino Unido se usa muito, né? For instance. Sim. Ok, pessoal? Então, não esqueça. Não só para entrevista de trabalho, mas quando você estiver falando com pessoas, você deve usar as linguagens de sinalização. Elas são muito úteis, muito usadas e às vezes a gente nem percebe, né? Então, agora você começa a perceber, começa a usar, que você vai ver que como o seu diálogo, a sua maneira de falar vai mudar para melhor. Bom, agora na próxima pergunta, nós vamos ensinar uma outra técnica que eles chamam de STAR. Eu vou colocar o STAR Method. É um método, é uma outra maneira de você colocar no seu discurso, naquilo que você vai falar, né? Alguns pontos que são importantes para que tenha começo, meio e fim. Porque uma tecla que a gente tem batida é que às vezes a gente começa a falar e a gente se perde. A gente não sabe de onde que a gente está vindo, para onde que a gente vai, né? Então esse método STAR, vocês estão vendo aí na tela, eles falam assim, ó, a sigla STAR é Situation. Qual é a situação? O que aconteceu? Você vai ver que a gente vai linkar isso com a pergunta que vai vir a seguir, tá? Task. Qual é a tarefa a ser feita? Action. Qual foi a ação? O que foi feito em relação a isso? E result. Qual foi o resultado dessa ação? Tá? Por que a gente está falando isso? Desse STAR Method? Porque a próxima pergunta, que é muito feita em entrevista de trabalho, vamos imaginar que a posição, tá? Que a vaga que eles estão te oferecendo é de Customer Service, ok? Que é o atendimento ao cliente, tá? Então eles podem perguntar alguma coisa do tipo: Can you tell me a time when you demonstrated excellent customer service? Então, fala do momento que você... Ou às vezes eles podem perguntar algum problema. Você pode falar algum problema que houve e como você resolveu esse problema, tá? Então, se eles te perguntarem isso, nós vamos jogar aí na tela um exemplo. Porque, gente, se você tem que demonstrar, tá, algum problema que você resolveu,
você tem que seguir mais ou menos, tá? Se você conseguir seguir isso daí, gente, você vai ter detonado, vamos dizer assim. Por quê? Você vai falar pouco, mas você vai falar tudo o que eles precisam saber. Ou seja, você vai contar a situação, você vai falar a tarefa que deveria ser feita, você vai falar o que você fez, a sua ação, e você vai falar o resultado dessa ação. Tá. E essa é uma pergunta que eles fazem mesmo, tá? Principalmente se a tua experiência é naquela área. Por quê? Uma das coisas que são muito valorizadas, principalmente em Customer Service, é essa habilidade, eles consideram uma habilidade do problem solver. A pessoa que soluciona problemas, ela tem uma autonomia, ela tem uma atitude, né, para resolver problemas sem depender, é lógico. Ela só vai escalar, né, levar esse problema mais adiante se for um problema muito difícil. Tá? Mas ela precisa demonstrar que ela tem essa habilidade de resolver problemas de forma natural como fala, pronta? E pronto. Prática, né? Porque, olha só, gente, claro que se você entra numa empresa, no começo você vai recorrer aos seus superiores. Olha, aconteceu isso, faço isso mesmo, mas chega uma hora que você não pode mais, você tem que ter uma autonomia. Você tem que começar a resolver, porque é para isso que te pagam, né? Uhum. Pagam para você resolver os problemas. Eu vou jogar aí na tela uma situação, tá? Como se fosse da vaga de Customer Service, né? E aí, então, você vai ver que eu já facilitei, ó. Olha o que você tá vendo aí na tela, ó. Aplicando essa técnica STAR, a situation eu coloquei em preto, tá? A task eu coloquei em verde, ok? Action eu coloquei em azul e result eu coloquei em amarelo. Meio amarelinho, meio laranja aí, tá? Então, olha só, eu vou pedir pro Riva ler, só que agora mais pausado, Riva, que eu peço pra você ler pausado e você começa a pisar no acelerador, tá? Então vamos ver o que acontece aí nessa situação. Então lembre que a pessoa perguntou, olha, você pode me dizer um momento quando você demonstrou um excelente atendimento ao consumidor? Vamos ver o que ele respondeu aqui. There was one time when the customer's order hadn't arrived, and we didn't know what had happened to it. The customer was very unhappy, and I had to try to solve the problem for him. I arranged for a replacement to be sent, thinking we could find out what happened to the previous order later. In the end, the customer was happy that I could solve the problem quickly and simply. Ok, olha só, pessoal, vamos ver aí como ficaria isso em português para vocês entenderem, ó. Qual foi a situação? Então, ó, você tem que contar, porque às vezes a pessoa começa contando do meio, depois vai pro começo, depois vai pro fim. E aí, gente, isso é uma coisa para facilitar. Esses tipos de métodos de você colocar uma sequência, tá? Num diálogo, num discurso, não é para facilitar, tá? Isso não dificulta, não, facilita. Eu acho assim, se você está indo para uma entrevista de trabalho, coloca uma situação dessa tua, você faz um parágrafo teu aí, né, numa situação que você resolveu na tua área, estuda como falar aquilo, e claro, você não vai chegar lá com a coisa decorada, mas entenda como é que fica esse começo, meio e fim. Então, olha lá, situação. A pessoa falando, olha, houve um momento quando o pedido de um cliente não tinha chegado e eu não sabia o que tinha acontecido com o pedido, tá? Agora, a tarefa. Bom, o cliente estava muito infeliz, né? Óbvio. O cliente não estava feliz, ok? Então, eu tive que tentar resolver o problema para ele. Essa é a tarefa, você resolver o problema para ele. Ó, então qual foi a ação aí em azul? Eu preparei uma substituição para ser enviada para ele, pensando que eu poderia descobrir o que aconteceu com a ordem, né, com o pedido que ele fez antes, tá? Mais para frente ele ia descobrir, tá bom? Então, porque assim, olha só, o que você está demonstrando que você fez? Primeiro você já fez uma substituição, para depois você descobrir o que aconteceu, para você tentar corrigir numa próxima vez. Não é ficar vendo, o que será que aconteceu e o cliente esperando.
Então isso é muito importante que você falou, que você enviou uma substituição de produto para depois descobrir o que aconteceu. E aí o resultado em amarelo, no final, o cliente ficou muito feliz que eu pude resolver o problema rapidamente e de uma forma simples. Tá? Então veja que você aplicando esse método STAR, você pode ser assim, fazer o resumo e falar começo, meio e fim do que aconteceu e como você agiu e qual foi o resultado. Ok? Isso você pode fazer em qualquer idioma, para qualquer situação que você tenha que explicar como você se saiu em determinada coisa, né? Tenha em mão isso preparado, pronto já, na verdade, porque é uma das perguntas que realmente cai. Ok? Bom, e agora vamos rumando para o final, falando de outras duas perguntas que provavelmente vão cair na sua entrevista de trabalho em inglês, ok? E eu acho que em português também, hein? Eu diria que irão cair. Irão cair, né? Irão cair. E é Why should we hire you? Por que nós deveríamos contratar você? E aí, como a gente não sabe a tua área de atuação, aquilo que você tem de experiência, então, gente, quando você for numa entrevista de trabalho, você tem que estar preparado para responder por que uma empresa deveria te contratar. E aí você vai responder dentro do que eles estão pedindo naquela vaga, não é isso? Sim. Tá? Então, gente, deixa eu mais uma vez falar, você tem que ir preparado para sua entrevista de trabalho, tanto em português quanto em inglês, tá? Sabendo qual é a vaga que estão te oferecendo, o tipo de empresa, os valores da empresa, e aí você pega essas informações sobre a vaga, sobre a empresa, sobre os valores, sobre a tudo que você já fez naquela área, a experiência que você tem, e aí você faz ali, né, um mini discurso para convencer, né, para dizer por que eles devem te contratar. Porque essa pergunta vai cair com certeza. Alguma coisa para acrescentar, Riva? Não, é isso, mas tem que, assim como eu falei, tem que estar preparado, porque parece uma pergunta óbvia, mas, muita gente não sabe responder. Não sabe responder essa pergunta. E ela faz totalmente a diferença, porque já chegou no momento do recrutador tomar a decisão. E aí, estou interessado, mas por quê? Se venda, o pessoal fala se venda, né, nesse momento, venda. Se venda. Então você tem que saber se vender no sentido de apontar quais são as vantagens que a empresa vai ter em contratar você. Agora, uma das últimas perguntas, geralmente ela é uma das últimas perguntas, se não for a última, será essa: Do you have any questions for me? Você tem perguntas para me fazer? Geralmente um recrutador se coloca à disposição para te responder perguntas. E aí tem algumas coisas que você não deve perguntar. E algumas que você pode e até deve perguntar. Olha, já vamos começar pela que você não deve perguntar. Por exemplo, falar: como é a questão das férias, hein? Eu já trabalho 1 ano e já tiro, são quantos dias no ano? É uma questão, gente, se você já entrar perguntando de quando é as férias, quando que já começa o pagamento, tá demonstrando ali que você já não tá afim, né? Que você já tá querendo saber do descanso, nem do trabalho. É bom abrir um parênteses aqui para explicar, porque no Brasil você só tem direito a férias depois de 12 meses trabalhados, certo? Aqui na Europa, você tem direito a férias dentro desse 1 ano que você teoricamente vai estar trabalhando. Então o que acontece? Muita gente, que eu já vi casos de pessoas que passaram no treinamento, que eram 3 meses, entraram de férias. Entraram de férias, qualquer uma semana. Pegaram o proporcional de férias para tirar e não voltou mais. Tá? Porque olha só, você entendeu? Você tem tantos dias, vamos supor que sejam 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, de férias para tirar no período de 1 ano. E às vezes, passando 2 meses, você já pode pegar uma semana, depois mais 2 meses, outra semana. Entende? Até aquele máximo de tantos dias no período de 1 ano. Tá? Mas é uma coisa que geralmente não dá pra saber, pessoal, se eles vão já te falar nisso na entrevista. Às vezes o recrutador fala: olha, a nossa política de férias é assim, o salário para este cargo é este, tá? Lembrando que salário aqui, fora do Brasil, vamos dizer assim,
geralmente eles falam de salário anual. Então quando você vai lá, vê lá, salário 30 mil, é 30 mil anual, 30 mil dividido por 12. Porque às vezes o pessoal fala, nossa, olha lá, tá ganhando 30 mil por mês. Não é, é por ano. Eu já vi anúncio, os caras colocando 30 mil por mês, mas você sabe que não é por mês, é Não, raro. é raro na hora de digitar, é 30 mil anual, tá? E as pessoas, às vezes fora do Brasil, podem ganhar por semana, por quinzena, por mês. Às vezes até eles perguntam, né, quanto que você prefere. A cada 2 semanas. Sim, que seria quinzenal. Quinzenal, muitas vezes também eles te falam por hora, olha, você vai ganhar 10 dólares, 10 libras, 10 euros a hora, tá? Então, o salário, lembrar que eles se falam muito ou é anual, ou é por hora, tá? Pode ser que até o recrutador possa te perguntar, falar assim, você quer saber alguma coisa sobre o salário? Ah, se o senhor quiser falar, né? Mas não vai de cara falando, e minhas férias, e meu salário, tá? Então a gente tem algumas sugestões de perguntas que podem ser feitas, que vai demonstrar o seu interesse pelo trabalho. Então, por exemplo, se o cara falar assim, você tem alguma pergunta para mim? Você poderia jogar alguma coisa do tipo, what do you think is the best thing about working here? Ah, que legal. O que você acha que seria a melhor coisa sobre trabalhar aqui? Aí você está perguntando pro recrutador falar assim, fala alguma coisa interessante, a melhor coisa a respeito de trabalhar aqui. Sim, a melhor parte de trabalhar aqui seria o quê? É, isso que você está perguntando. A pessoa pode falar, não, olha, eu acho que a melhor parte de trabalhar aqui é porque você pode, sabe, você tem assim, galgar, né, posições, você pode progredir, ou eles vão investir muito na tua vida profissional aqui nessa empresa, você vai fazer muitos cursos, você vai crescer muito. Ou a pessoa pode falar, não, aqui o ambiente de trabalho é muito bom, né? Uma coisa que você pode perguntar, se a pessoa não respondeu na primeira, tá? Porque se ela te responder, quando você perguntar qual é a melhor, né, coisa a respeito de trabalhar aqui, e ela já te falar que tem um crescimento profissional, você vai desenvolver tudo, então não caberia. Mas se ela falar outra coisa, você pode perguntar alguma coisa do tipo, are there opportunities for professional development? Ou seja, há oportunidades para o desenvolvimento profissional? Tá? Então, gente, isso a gente está dando uma sugestão, tá? Porque eu não sei como está aí no Brasil hoje em dia, a gente já está fora há alguns anos, mas eu acredito também que eles devam perguntar, né? Se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta... Não, isso eles vão fazer sim. Vão fazer, com né? certeza. Vão sim. fazer. Então, a gente jogou 2 sugestões aí, né, de perguntas que você pode fazer, e você pode se preparar com algumas outras perguntas que você queira fazer, tá? Lembrando do que também a gente jogou 2 coisas que você não deveria perguntar, tá? Então, pessoal, olha só, reveja esse conteúdo com carinho, se prepare para a entrevista de trabalho, não perca oportunidades, vá preparado. E olha só, esse conteúdo que a gente trouxe aqui, uma das coisas que eu fiz foi entrar em contato com o serviço de carreiras aqui no Reino Unido. Eu conversei por telefone com eles, troquei mensagens, pesquisamos, tem também as experiências do Riva, muita pesquisa que a gente fez. Então, olha, esse é um material riquíssimo. Reveja o vídeo 1, esse vídeo, prepare-se, faça essas perguntas, tá? Para você mesmo, refaça as respostas, já elabore as respostas, faz a coisa com carinho, que com certeza isso vai te ajudar, não só numa entrevista de trabalho em inglês, como em português também, tá? Então, ó, deixa esse homework para vocês, refazerem os vídeos, deixarem prontas as respostas de acordo com o seu perfil, estudar essas respostas, e aí, ó, quando surgir a oportunidade, você vai estar pronto. Ok? Não se esqueça de dar o joinha nesse vídeo, se inscrever nas minhas mídias sociais. Eu estou no YouTube, no Face, no Insta. Todas as mídias levam meu nome, Luciana Napp. E te agradeço por me acompanhar até aqui. Vejo você no próximo vídeo. Bye! See ya!